Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, Língua Portuguesa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Língua Portuguesa. Eu sou a professora Lorena. Então hoje nós vamos conhecer o gênero textual lenda e suas características. Vamos ler e interpretar textos narrativos. Fazer uso do dicionário, organizando as palavras em ordem alfabética. Joia, muito bem! A professora agora trouxe para vocês lerem um trava-línguas que foi trabalhado nas aulas anteriores. Vamos ler? Este é o trava-língua. Curupira é caipira, curupira é caipora, caipora é caipira, caipora é curupira. Que legal, joia! Então, nesse trava-línguas repetiu-se 3 palavras. As palavras curupira, caipira e caipora. Agora vamos pensar um pouco. O que será que essas palavras têm em comum? Vamos interpretar por primeiro. Veja só. Nesse trava-língua, quais são os personagens que aparecem no texto? Sim, o curupira e a caipora. E que tipo de texto é esse? É um texto que a gente já aprendeu nas aulas anteriores. É o trava-língua. Muito bem. Agora sim, vamos analisar as palavras que apareceram neste trava-língua. É o curupira, caipira e caipora. E o que será que essas palavras têm em comum? Veja só o que a criança disse. Começam com a letra C. Muito bem. A menininha disse o seguinte: terminam com a sílaba ra. Então, curupira, caipira, caipora. Muito bem, nós já vimos sobre o som da letra R. E por fim, olha só o que a outra menina disse. Elas pertencem às famílias das letras C, P e R, por isso que trava a língua. Joia, muito bem. Agora, nós vamos conhecer essas 2 histórias na aula de hoje. A história do curupira e a história da caipora. Para isso, acompanhe a professora. A professora trouxe para nós a história do curupira em um livro da turma da Mônica. E agora a professora irá ler página por página e você vai acompanhando essa história. Vamos lá? Então, curupira. Muito forte e engraçado, o curupira tem a altura de um menino de 7 anos e os cabelos bem vermelhos. Seus dentes são verdes e seus pés são virados para trás. Ele é considerado um dos maiores defensores da natureza e é muito amigo dos animais. A atenção e a preocupação que tem com os animais são tão grandes que quando uma tempestade se aproxima, o curupira corre por toda a floresta, batendo no tronco das árvores para ver se estão firmes. Se ele encontra alguma que pode cair, durante o temporal, avisa os habitantes do local para não chegarem perto dela. Nos dias de sol, o curupira passa o tempo comendo frutos e observando a natureza. Mas, se percebe que algo está errado, logo corre para ver o que está acontecendo. E nem pensa em correr atrás dele. Ninguém pode alcançá-lo. Sua velocidade é tão grande que a nossa visão não consegue acompanhá-lo. E se depois dessa correria toda ainda encontrar pela floresta homens que caçam por diversão e não apenas para comer, ele fica uma fera. Sem dó dos caçadores maldosos, principalmente dos que matam os filhotes, o curupira, escondido entre as árvores, grita e assobia até enlouquecê-los de tanto medo. Veja só o curupira despistando os caçadores.
Mas não foi isso que aconteceu. Numa certa manhã de sol, quando um homem apareceu por lá, ele adorava caçar. Passou o dia fazendo armadilhas e já estava de tocaia esperando algum bicho. O que será que vai acontecer? Então, o Curupira aproximou-se furioso e disse: quero uma explicação sobre as arapucas, as armadilhas que encontrei no caminho. O que você está fazendo? O caçador, tentando enganar o Curupira, foi logo mudando de assunto. Olá, amigo! Eu sabia que podia te encontrar. Por isso, olha só o que eu trouxe. Fumo de corda. O Curupira não gostou da mentira que aquele homem contou e foi logo questionando. E para que eu quero fumo de corda? O outro, já tremendo de medo e percebendo que o Curupira estava ficando ainda mais nervoso, respondeu: sabe o que é, senhor Curupira? Lá onde moro, disseram que se eu encontrasse com o senhor, deveria presenteá-lo com fumo de corda. Assim, o senhor ficaria bem feliz e não me faria nenhum mal. Olha a cara de brabo do Curupira. E o Curupira pensando o que faria. Ele gosta mesmo de pular corda. O Curupira, ainda mais brabo, continuou: você está muito mal informado. Quem diz que eu fumo? Você não sabe que fumar faz mal para a saúde? Eu gosto é de pular corda. É disso que eu gosto. Quanto a não lhe fazer mal, diga a seus amigos que faço maldades somente para com quem destrói a natureza. Era isso que deveriam ter ensinado para você? O homem estava quase morrendo de medo quando o Curupira concluiu: vou dar um último aviso. Se quiser voltar para sua casa, recolha logo todas essas tranqueiras que colocou na mata e não se atreva nunca mais a caçar. Se não fizer isso agora, ficará preso na floresta para sempre. O homem saiu guardando rapidamente todo o material de caça que encontrava pelo caminho e nunca mais foi visto por aquelas bandas. Depois disso, os outros caçadores, que agora conhecem a história, aprenderam a nunca mais caçar nas matas do Curupira. Fim. Muito bem. Vamos agora interpretar a história? Veja aí a pergunta. De acordo com o texto, quais são as características do Curupira? Então aqui nós vamos ter a palavra forte, tem cabelos vermelhos, tem uma perna só, dentes verdes, pés virados para trás, vive no rio e defensor da natureza. E agora, quais serão as características, os adjetivos do Curupira? Quais são as palavras que descrevem como é o Curupira? Vamos pensar um pouco. Então, o Curupira é uma criança forte. E mais? Tem cabelos vermelhos, tem dentes verdes, pés virados para trás e é um defensor na natureza. Joia! Próxima pergunta. Para quem o Curupira assobia e grita escondido entre as árvores? Opção A, pássaros. Opção B, caçadores. Opção C, onça pintada. Ou opção D, javali. Vamos aqui conferir com a professora na história? Veja só, tem uma parte da história que se refere a isso. Vamos ler aqui com a professora, vamos relembrar. Sem dó dos caçadores maldosos, principalmente dos que matam os filhotes, o Curupira, escondido entre as árvores, grita e assobia até enlouquecê-los de tanto medo. Então, de acordo com este trecho, nós já descobrimos a resposta. Então, é a opção B, caçadores. Muito bem. E próxima pergunta. Qual foi a atitude do Curupira
receber o presente do caçador? Opção A, ele ficou irritado e chamou a atenção do caçador. Opção B, ele ficou feliz e aceitou o presente. Ou opção C, ele ficou confuso e saiu correndo. Ah, no texto também nós encontramos a resposta. Veja aqui com a professora. O Curupira, ainda mais brabo, continuou. Você está muito mal informado. Quem disse que eu fumo? Não sabe que fumar faz mal para a saúde? Eu gosto de pular corda. É disso que eu gosto. Quanto a não lhe fazer mal, diga a seus amigos que faço maldades somente com quem destrói a natureza. Era isso que deveriam ter ensinado a você. Então, de acordo com esse trecho da história, a opção correta é: o Curupira ficou irritado e chamou a atenção do caçador. Muito bem, nós acabamos de conhecer a história do Curupira. Essas histórias que acabamos de apreciar e conhecer são chamadas de lendas. Ah, e você sabia que tem algumas curiosidades sobre essas duas lendas? Veja só aí na telinha. Você sabia que a caipora é prima do Curupira e o ajuda a proteger a natureza e os animais? Que legal! Curupira é um termo indígena que significa corpo de menino. Curupira também é um adjetivo que se refere a uma pessoa que tem azar. Caipora significa habitante do mato. E a caipora e o Curupira adoram fazer travessuras juntos. Eles vivem se disfarçando de gente ou de animal, só para rir da cara assustada que os agressores da natureza fazem com as peças que lhe pregam. Que joia! Então, vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre as lendas? As lendas são narrativas populares, elas fazem parte do nosso folclore. Elas explicam fatos da natureza ou outros acontecimentos. Elas são passadas oralmente, de memória de uma geração a outra. Então, com o passar do tempo, uma lenda pode ter mais fatos, mais informações do que anteriormente. E também as lendas, elas apresentam elementos reais e imaginários. Joia! Vamos conhecer mais algumas lendas que fazem parte do nosso folclore? Para isso, vamos jogar! A professora irá convidar agora a professora Thalita, que trabalha na Escola Maria Antônia. Oi, crianças, tudo bem? Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Vamos então organizar o nosso jogo? Vamos. Então, neste jogo, nós iremos apresentar algumas imagens com lendas e nós iremos ler algumas cartas que contam a história destas lendas e nós devemos daí tentar adivinhar qual é a lenda correspondente àquela história, certo? Se você já conhece aí, você já vai ajudando a gente, certo? Muito bem. Vamos começar então, professora? Vamos. Quer começar? Pode ler. Pode ser. Então, eu vou tirar aqui a cartinha com a descrição da lenda. Certo. Presta atenção, professora Lorena. Um animal marinho sai dos rios nas primeiras horas das noites de lua cheia e de festa junina e transforma-se em um lindo jovem vestido com roupas brancas. Ele usa um chapéu branco para encobrir o rosto e disfarçar o nariz grande. Nas festas, galanteador e falante, o personagem dança, bebe e se comporta como um rapaz normal. Ele se aproxima das jovens solteiras, seduzindo-as para levá-las ao fundo do rio. Conta a lenda que sempre que uma moça desaparece, dizem que a mesma foi capturada por este mamífero. Já descobriu quem é, professora? Ah, eu acho que sim. É a lenda do boto cor-de-rosa. Muito bem, acertou, sim. Joia, muito bem. Agora, a minha vez, vou tentar te desafiar. Esse personagem que aparece misteriosamente em um redemoinho é um menino negro e travesso, de uma perna só, que fuma cachimbo, usa uma touca vermelha que lhe dá poderes e é o guardião das ervas e das plantas medicinais. Adora trançar o cabelo dos animais
esconder objetos, danificar o freio das carroças e atrapalhar as cozinheiras. Para capturá-lo, deve-se arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento, tirar seu gorro e prendê-lo em uma garrafa. Você já sabe qual é? Essa é muito fácil, né, crianças? Você está falando do Saci Pererê. Joia, muito bem. Vamos lá. Atenção. Nayá, uma índia, soube da história de que a lua descia à terra para buscar moças bonitas e transformá-las em estrelas do céu. Então, desejou muito ser escolhida para viver ao lado de Jaci, a lua. Em uma noite, Nayá viu o reflexo da lua nas águas do lago e, sem pensar, mergulhou na tentativa de tocá-la e acabou afogando-se. A lua, sensibilizada com o esforço de Nayá, resolveu transformá-la em uma grande flor do Amazonas, que só abre suas pétalas ao luar. Essa não é todo mundo que sabe, professora. Será que é a lenda da Vitória Régia? Muito bem, acertou. Acertamos, muito bem, olha só, a lenda da Vitória Régia. Agora chegou a minha vez de te desafiar, professora. Vamos lá. Vamos. Essa lenda fala de uma mulher que recebe como maldição a capacidade de transformar-se nas noites de quinta-feira em um animal assustador, com grandes chamas de fogo no lugar da cabeça, de 4 patas, que parte à procura de pessoas para machucá-las e assustá-las. Essa tá fácil, hein, professora? Acho super que fácil. Você escolheu as fáceis para mim. Estamos falando da mula sem cabeça. Acertei? Acertou. Essa lenda, acredito que as crianças já conhecem. Com certeza. Tomara que venha uma difícil agora, então. Vamos ver. Depois de 7 filhas mulheres, o 8º filho de um casal, se for homem, se tornará metade homem, metade lobo. É uma criatura feroz que de dia parece um homem comum e nas noites de sexta-feira e de lua cheia se transforma em lobo, com uma força física sobre-humana, além de longas garras. Essa está muito fácil. Vocês me ajudam, crianças? Qual será que dessas lendas é? Muito fácil, falou sobre o lobo. Já tem até no nome, lobisomem. Muito bem. Muito bem, vamos lá. Próxima lenda. Um velho índio, sem forças para guerrear, vivia com sua filha, Iari, e hospedava viajantes. Um caçador pediu repouso, jantou e ouviu o belo canto da jovem Iari e pegou no sono. No dia seguinte, os caçadores disseram que era enviado do deus Tupã e, em agradecimento pela hospitalidade, mostrou ao Senhor uma erva da qual poderia fazer um chá para recuperar suas forças. Também transformou a jovem índia numa deusa, para guardar e ensinar os homens a cultivar aquelas ervas. Fala sobre uma erva. Essa lenda é uma lenda muito bonita, né? Tem muita gente que não conhece essa lenda. Eu acredito que seja a lenda da erva mate. Parabéns, você acertou, professora. Vamos lá, então. Um dos seres que mais causavam medo nos indígenas, com corpo de menino, cabelos vermelhos, pés ao contrário e grande força física, é defensor da floresta e persegue caçadores e derrubadores de árvores. Ele perseguia os caçadores que caçavam por prazer. Os que caçavam para se alimentar, ele não perturbava. Quem tenta encontrá-lo nunca consegue, devido aos seus pés ao contrário, que não indica a sua direção correta. Este está muito fácil. Muito fácil, porque nós já aprendemos na nossa aula. É o Curupira. Isso mesmo. Próxima lenda. Fortes tempestades e enchentes deixaram as matas na escuridão, provocando a morte de muitos animais. Uma cobra, única sobrevivente, teve que se alimentar dos olhos dos animais mortos, que brilhavam no escuro. Essas luzes a tornaram muito brilhante. Porém, aquela alimentação não foi suficiente e a cobra morreu, perdendo a sua luz. A luz que saiu da cobra se transformou novamente em sol, trazendo a luz de volta para o mundo e surgindo uma nova serpente.
Esse animal expele de sua boca uma chama de fogo para queimar caçadores e destruidores das matas e florestas. Que lenda assustadora, professora! Assustadora mesmo, mas muitas pessoas não conhecem a origem dessa lenda, né? Só Certo. conhecem o personagem, que é o Boitatá. Muito legal. Que joia! Vamos lá, então. Vamos lá. Trata-se de uma bruxa velha com aparência assustadora que possui cabeça de jacaré e unhas imensas. Dona de uma voz assustadora que rapta as crianças desobedientes. Esse ser dorme uma vez a cada 7 anos. Por isso, os pais tentam convencer as crianças a dormirem nas horas corretas, pois, do contrário, serão levadas por este personagem. Nossa, eu já sei quem é, mas não sabia que ela dormia. Por 7 anos Por ele 7. leva quem não dorme na hora certa. Imagina! É a Cuca. Isso mesmo. Ai, que medo! Vamos lá, próxima lenda. Uma gralha dormia em um galho de pinheiro e foi acordada pelo som dos golpes de um machado. Assustada, voou para as nuvens. Lá no céu, ouviu uma voz pedindo para que ela retornasse para os pinheirais, pois assim ela seria vestida de azul celeste e passaria a plantar pinheiros. A gralha aceitou a missão e foi totalmente coberta por penas azuis, exceto ao redor da cabeça, onde permaneceu preto. Retornou então aos pinheirais e passou a espalhar a semente da araucária, conforme o desejo divino. Essa lenda está muito fácil, faz parte do nosso folclore. Exatamente, uma lenda aqui da nossa região e está falando da lenda da gralha azul. Joia, muito bem. Vamos lá, falta pouco. Está acabando o jogo. A lenda conta a triste decisão do cacique de sacrificar as crianças da tribo, inclusive seu neto, em decorrência da fome. Iaçá, a filha do cacique, ouviu choros de criança, seguiu o som e encontrou seu filho perto de uma palmeira e que logo desapareceu. Iaçá foi encontrada morta com um semblante calmo, abraçada ao tronco da árvore e com os olhos abertos em direção aos frutinhos da árvore. O cacique descobriu que aquele fruto era comestível e ele passou a ser a principal fonte da alimentação da tribo. As crianças não foram mais sacrificadas e o cacique nomeou a fruta de açaí, que significa Iaçá ao contrário. Essa lenda pouquíssimas pessoas conhecem, né? Sim, e é muito fácil de descobrir qual é a de agora, porque já foi falado na lenda. Só por isso. É a lenda do açaí. Isso mesmo. Joia, quem que já comeu açaí em casa? É uma delícia. Muita gente comeu, mas não sabia que tinha uma lenda, né? Que existia uma lenda desse alimento. Sim. Vamos lá. Era uma linda guerreira e por esse motivo os irmãos com inveja resolveram matá-la. No combate, ela conseguiu inverter a situação e acabou matando seus irmãos. Com medo da punição de seu pai, o pajé da tribo, ela fugiu, mas seu pai a encontrou e, como castigo, lançou-a no rio. Os peixes do rio salvaram a bela jovem, transformando-a em sereia. Nas noites de lua cheia, ela torna-se conquistadora, atraindo os pescadores, hipnotizando-os com seu canto, para que eles a acompanhem até o fundo do rio. Essa história também já é conhecida. Conhecida. Então fala de uma sereia e está falando da lenda da Iara. Joia, muito bem. E por fim... Agora o último, vamos ler somente. Um fazendeiro ordenou que seu pequeno escravo fosse pastorear seus cavalos. Ao voltar, o fazendeiro percebeu que faltava um cavalo, o baio, que é o cavalo mesclado de marrom e preto. Certo. Como castigo, o fazendeiro chicoteou o menino e mandou procurar o cavalo que faltava. O garoto não achou o baio. O garoto achou o baio, porém não conseguiu capturá-lo. O fazendeiro castigou mais ainda, prendendo-o em um formigueiro. No dia seguinte, o menino apareceu sem nenhum ferimento, com a Virgem Maria ao seu lado e o cavalo baio. O fazendeiro pediu perdão, o menino nada respondeu, montou no seu baio e saiu a galope. Essa lenda é do Negrinho do Pastoreio. Muito bem, que legal também essa lenda. Mas eu fiquei com uma dúvida, professora, nessa lenda. Qual? Você pode pegar ali, por gentileza? Ela
um tamanho maior para as crianças observarem também. Vejam só. Um fazendeiro ordenou que seu pequeno escravo fosse pastorear seus cavalos. O que será que significa pastorear, professora? Teremos que pesquisar. Mas aonde? Em que material será que nós vamos pesquisar? Você não sabe? Ah, tem um livro Exatamente. que nós pesquisamos as palavras, que chama-se dicionário. Vamos então procurar a palavra no dicionário? Acompanhe aí na telinha como que nós encontramos. Olha só, nós temos aqui o verbo pastorear, que foi encontrado no dicionário. Pastorear é um verbo. Significa conduzir e viajar o gado no pasto e também governar uma nação. Interessante. E nós pesquisamos esta palavra no dicionário Michaelis. Muito bem, vamos descobrir mais um pouco sobre o dicionário? Veja só. O dicionário, ele é um livro que reúne um grande número de palavras de uma língua em ordem alfabética, apresentando o significado de cada uma delas. Serve para aprender o significado das palavras e verificar a escrita das mesmas. Para consultar um dicionário, é preciso conhecer o alfabeto, porque as palavras estão na ordem alfabética. Muito jóia! Vamos agora descobrir como que nós lemos no dicionário e como que se chama cada parte da palavra encontrada no dicionário. Vocês já viram nas aulas anteriores de língua portuguesa que a palavra que nós procuramos o significado chama-se verbete. Então, o verbete que nós encontramos aqui foi pastorear. Em seguida, nós encontramos a separação silábica da palavra pastorear. Joia! E também, logo após, encontramos o grupo de palavras que pertence, que nesse caso é o verbo. E por fim, nós encontramos os significados do verbete. Joia! E nós podemos também encontrar vários tipos de dicionário. Nós podemos encontrar o dicionário digital, o dicionário online. Esse nós utilizamos mais no nosso dia a dia, né? As pessoas têm mais facilidade de procurar as palavras na internet. Veja só um exemplo. O nome desse dicionário na internet é Aulete Digital. Nesse dicionário nós temos aqui a barra de pesquisa e em seguida nós também temos algo de diferente, é o significado com exemplo da palavra. Então, agora vamos montar o nosso dicionário? Muito bem. Com as peças do jogo que nós vimos anteriormente, nós vamos montar o nosso dicionário. Olha, professora Lorena, montamos um dicionário das lendas. E você também pode estar montando aí no seu caderno. Você pode estar colocando em cada folha do seu caderno a letra na ordem do alfabeto. E nós podemos escrever o nome da lenda e você também poderá desenhar, certo? Vamos ver então. Qual dessas lendas que nós vimos, que nós conhecemos, que começa com a letra A? Sim, muito fácil, é a lenda do açaí. Vamos pôr então a lenda do açaí aqui. Jóia. Na página do dicionário que tem as palavras com a letra A. Jóia. Agora, qual das lendas que nós temos aqui começa com a letra B, professora Lorena? É a lenda do Boitatá. Isso mesmo. Muito bem. E Depois da letra B, qual letra vem? Letra C, a lenda da cuca. Joia. Você pode escrever no seu caderno a palavra cuca e desenhá-la. Nós não temos aqui na nossa bancada uma lenda com a letra B. Por isso a professora colocou uma imagem que representa a lenda do diamante. Quem não conhecer essa lenda pode pesquisar em casa também. Então, lenda com a letra D, a lenda do diamante. E com a letra E, qual será que começa? Sim, da erva mate. E com a letra F?
Não temos. Não temos também aqui, não vimos no nosso jogo, mas também existe uma lenda da Fênix, que você pode estar pesquisando na sua casa. Isso, depois da letra F vem a letra G. Nós temos aqui com a letra G a lenda da gralha azul. Então vamos colar aqui no nosso dicionário. Joia! Depois da letra G, vemos com a letra H do alfabeto. Na letra H, nós trouxemos a lenda do Hércules. Joia! E assim nós podemos continuar, né, professora? Isso mesmo. A letra I da Yara. E lá nas casas, as crianças podem continuar a montar o alfabeto. Joia, até chegarmos na letra Z. Certo, pessoal? Muito bem. Vamos agora conferir os nossos objetivos e ver se nós já o atingimos? Veja só. Então, hoje nós conhecemos o gênero textual lenda e suas características. Nós também lemos e interpretamos textos narrativos. E também nós fizemos uso do dicionário organizando as palavras em ordem alfabética. Muito bem, pessoal. Encontro você na próxima aula. Até mais! Tchau, crianças! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E hoje eu trouxe um tema para vocês que vocês usam bastante lá na escola. Vamos ver o que a gente vai aprender hoje com o objetivo da nossa aula? Tá aí na tua telinha. Então, nós vamos compreender o conceito multiplicativo presente nas tabuadas, por meio da construção da tabuada do 2. Então, é esse o nosso tema de hoje, a tabuada. Você já sabe a tabuada? Já conseguiu memorizá-la? Se não conseguiu, não tem problema. E também se você ainda não aprendeu, também não tem problema. Hoje nós vamos ver o conceito que está por trás desse conteúdo, que é a tabuada. Por que a gente vai ouvir e ver os conceitos da tabuada hoje? Porque para a gente memorizar a tabuada, nós precisamos compreender o conceito que está por trás dela. Depois de aprendido e compreendido esse conceito, fica muito fácil de memorizar. Você vai ver. Bem, mas para a gente iniciar, eu trouxe para vocês uma situação problemática ou um desafio que a professora tirou do livro Poemas Problemas, que você já deve ter visto lá na escola. Esse livro traz um monte de poeminhas em forma de problemas, ou um monte de problemas em forma de poemas. Bem, este nosso livro tem um problema que a professora adaptou e fez para a nossa aula de hoje. Então, vamos ver qual é o nosso problema aí na telinha? No foguete do cachorro tem lugar para muita gente. 5 gatas animadas usam 2 colares cada. E os outros tripulantes usam capacetes. Será que você descobre quantos colares usam as gatas deste foguete? Então, este é o probleminha poema que a professora propôs para a gente introduzir a nossa aula de tabuada. Vocês perceberam que lá tinha 5 gatas e 2 colares para cada uma? Aí já dá para a gente começar a perceber o conceito da tabuada. A tabuada, ela é formada por grupos iguais, de quantidades iguais. E como a gente vai trabalhar com a tabuada do 2, nós vamos fazer agrupamentos de 2 em 2, para depois a gente voltar nesse desafio e resolver, ok? Então, a professora trouxe um material para vocês que a gente vai usar para a nossa aula de hoje. Mas você em casa pode ter qualquer material de contagem.
desde tampinhas, pecinhas de brinquedo ou grãozinhos de feijão, pipoca, bem, o que você quiser usar, ok? A professora trouxe o material colorido para ficar mais visível para vocês enxergarem bem aqui na TV. Mas aí em casa, use o que você quiser. E também, se você não quiser usar nada e prestar bastante atenção para depois você reproduzir, tudo bem também, tá bom? O importante é que você preste bastante atenção no que significa a tabuada por meio desta atividade que nós vamos fazer, beleza? Então tá, então vamos lá. A professora vai pôr o livro aqui no cantinho e a gente vai começar a usar o material. Bem, se a gente tem que fazer grupos de 2 em 2, porque a tabuada é do 2, não é? Então, se a tabuada é do 2, a gente vai ter que fazer grupinhos de 2 em 2, por exemplo, como esse aqui que a professora trouxe, ó. 2 pecinhas que a professora vai unir e vai fazer um conjuntinho de 2, tá? Então, esse é o nosso grupo de 2 que a professora trouxe. Bem, vamos ver aqui na mesa. A professora vai deixar aqui na mesa para ficar facinho. Eu tenho um grupo de 2. Então, aqui. Se eu tenho um grupo de 2, eu peguei quantas vezes o 2? Uma vez. Então, se eu peguei uma vez o 2, quanto ficou ali? Vamos contar? 1, 2. Uma vez o 2 é 2. Ok? Agora eu quero pegar 2 grupos de 2. Se eu quero pegar 2 grupos de 2, vamos lá. Vamos pegar outro grupo aqui, ó. Um grupo de 2, mais um grupo de 2. Quantos grupos de 2 eu peguei? 2 grupos de 2. 2 grupos de 2 é igual a quanto? 4. Muito bem. Então, a professora vai fazer o registro aqui nessa folha para vocês compreenderem o que eu estou fazendo, tá? Eu já mostro para vocês. Então, a primeira vez que nós pegamos aqui, nós pegamos um grupo de 2. Então, a professora vai fazer aqui, ó, um grupo de 2, que é igual a 2. Então, aqui, ó, a professora registrou lá o nosso primeiro agrupamento que nós fizemos. Então, uma vez 2 é igual a 2. E depois a professora pegou 2 grupos, então 2 grupos de 2, 2 vezes o 2. 2 vezes o 2 é o 2 que está lá, mais o 2, que é igual a 4. Então, olha o registro que a professora fez aqui. 2 vezes o 2 é 2 mais 2, que é igual a 4. Muito bem. Então, agora vamos voltar para nossas pecinhas. Pegar agora 3 grupos de 2. 3 grupos de 2. Então, vamos lá. Pegamos um grupo de 2, mais um grupo de 2, mais um grupo de 2. Quantos grupos de 2 a professora pegou? Isso mesmo, eu peguei 3 grupos de 2. E somando os 3 grupos de 2, eu encontro quantos? Muito bem, eu encontro 6. Então, vamos ver o registro disso. Eu tenho 3 grupos de 2. 3 grupos de 2 é 2, mais 2, mais 2, que é igual a 6. Então, aqui está o nosso registro. Então, lá, 3 vezes o 2 é 2, mais 2, mais 2, igual a 6. Muito bem. Vamos voltar para os nossos grupos. Vamos pegar agora 4 grupos de 2. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 4 grupos de 2. Quanto que vai dar no 4 grupos de 2? Contem lá. Isso, muito bem. 4 grupos de 2 é igual a 8. Vamos fazer o nosso registro.
4 vezes o 2. 4 vezes o 2 é 2, mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a 8. Muito bem. Então, olha o registro que a professora fez aqui, tá? Junto comigo. 4 vezes 2 são 2 mais 2 mais 2 mais 2 igual a 8. Muito bem. Agora vamos para mais um grupo. Vamos pegar 5 grupos de 2 agora. Vamos lá. Um grupo de 2, mais um, mais um, mais um. Vamos trocar aqui. A professora pegou o grupo de 6. Vamos pegar o grupo de 5. Só mais um pouquinho. Vamos lá, de novo. Vamos voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Quantos grupos? De 2? 5. Quanto dá aí? Conte para a professora. Muito bem, você contou certo, deu 10. Então, aqui a professora colocou o número 10. Vamos fazer o registro? 5 vezes o 2 são 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a 10. 5 vezes o 2 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, que é igual a 10. Então, eu fiz 5 somas de 2 para dar 10. Muito bem, continuando. Agora, vamos pegar o certo. O 6. 6 grupinhos. Vamos contar com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quantos grupos eu tenho aqui? 6 grupos de 2. Quanto é 6 vezes o 2, ou 6 grupos de 2? Muito bem, vocês estão contando bem aí. Então, vamos lá. 12, né? 6 grupos de 2 é igual a 12. Nosso registro. 6 vezes o 2 vai ser somas de 6, 2. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, que é igual a 12. Muito bem, olha o registro que a professora fez aqui. 6 vezes o 2, eu vou somar 6 vezes o 2, que vai dar 12. Isso aí, vamos continuar para a próxima. Vamos pegar agora 7 grupos. Vamos lá com a professora. Um grupo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 grupos de 2. Conte lá quanto deu. Tá contando? Isso, muito bem. Deu 14, né? Então, 7 vezes o 2 é 14. Então, 7 vezes o 2 vão ser 7 somas de 2. 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 3, 6 mais 1. Mais 2, que é igual a 14. Então, olha lá o registro da professora. 7 vezes 2 vão ser somas de 7 e 2, que no final vão dar 14. Muito bem, continuando aqui na nossa aula. Vamos pegar agora os grupos, 8 grupos. Vamos contar com a professora. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Quanto tem aqui? Conte lá. Tá contando? Muito bem. Então, aqui nós temos o 16. Então, 8 vezes o 2 vai ser igual a 16. Vamos registrar aqui? 8 vezes o 2 vão ser somas de 8, 2. 8 vezes o 2. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. Então, aqui fazendo 8 vezes o 2, nós vamos ficar igual a 16. Então, olha como é que a professora fez o registro. 8 vezes 2 vão ser somas de 8 vezes o 2, que vai no final dar 16. Ok, vamos continuar. Vamos pegar agora 9 grupos de 2. 1 grupo, 2 grupos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grupos de 2. Quanto vai dar 9 grupos de 2? Conta lá para a professora. Isso, vão contando. Ficamos com quantos? Muito bem, a gente ficou com 18, né? Deixa a professora só arrumar aqui para poder pôr o 10 daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos registrar agora. 9 vezes o 2. 9 vezes o 2. Vão ser somas de 9 números 2. Então, lá, 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 e o último 2, que é igual a 18. Então, verifique lá o que a professora fez agora. Então, a professora fez 9 vezes o 2, somando 2, 9 vezes. E encontrou 18. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer o 10. Deixa a professora só empurrar um pouquinho mais para cá, para chegar ao 10, para você enxergar direitinho aí na sua casa. Tá? Só um minutinho, vamos lá. Arrumando os grupinhos. Isso, agora vamos lá. Vamos pegar 10 grupos. Conta com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, nós temos aqui 10 grupos de 2. 10 grupos de 2 quanto é? Conta lá. Agora vai demorar um pouquinho, que é bastante. Isso, vai contando. Chegou? Isso, muito bem. Então, 10 grupos de 2 valem 20. Vamos registrar isso. 10 vezes o 2. 2 mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2 igual... Opa, tem mais 1, mais 2 aqui. Mais 2, que é igual a 20. Então, vamos lá. Olha o registro que a professora fez aqui. 10 vezes o 2 serão 10 somas de números 2, que vão dar no final 20. Muito bem! Vocês perceberam o que a professora fez aqui com vocês? Os agrupamentos de 2 em 2, que no final
O todo somado deu o valor de quantas vezes aquele agrupamento estava ali. Então, essa é a ideia primeira da tabuada. É repetir várias vezes o número que você quer saber. No nosso caso aqui, a gente estava trabalhando com o 2, mas a mesma ideia a gente trabalha com o 3, com o 4, o 5 e assim por diante. Todas as tabuadas são nessa perspectiva de soma de parcelas iguais. Conseguiu aprender? Muito bem. Então, a gente vai sistematizar tudo isso que a gente fez, revendo nossos conceitos aí na sua telinha. Então, vamos ver lá. A professora tinha feito todos os agrupamentos, né? E fez as somas. Vamos verificar de novo as somas? Vamos lá. 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é 2 mais 2, que é igual a 4. 3 vezes o 2 é 2 mais 2 mais 2, que é igual a 6. 4 vezes o 2 é 2 mais 2 mais 2, que é igual a 8. 5 vezes o 2 somando, lá todos os 2 igual a 10. 6 vezes o 2, naquela soma vai ser igual a 12. 7 vezes o 2, somando todos os 2, vão dar 14. 8 vezes o 2, 16. 9 vezes o 2, 18. 10 vezes o 2, 20. Viu como é fácil? Não é difícil. A gente compreendendo essa ideia, nós conseguimos escrever, montar qualquer tabuada. Se a gente fosse pensar agora na tabuada do 3, vamos lá, vamos fazer um exercício com a nossa cabecinha aí agora. A gente vai pensar em 5 vezes o 3. 5 vezes o 3, o que significa? Isso, a gente vai somar 5 vezes o número 3. E na soma, no final, a gente vai encontrar o valor de 5 vezes o 3, que é, vamos ver quem é que pensou e acertou? Quanto dá? Isto mesmo, viu como você já aprendeu? São 15. Então, quando a gente faz o cálculo da tabuada nesse conceito que nós aprendemos hoje, fica muito fácil. E a gente consegue chegar até a tabuada do 9. Experimenta depois aí para você ver se você consegue fazer qualquer tabuada nesta ideia que nós ensinamos hoje. Não é verdade? Bem, mas a professora tem aquele desafio para resolver com vocês ainda, não tem? Lembra lá do poema Problema? Do foguete? Das gatinhas? Então vamos voltar ao nosso problema. Então, o problema diz lá, né? Que nós tínhamos no foguete do cachorro as 5 gatinhas com os 2 colares cada uma delas. E a gente quer saber quantos colares que elas tiveram no final. Olhando para a nossa telinha, nós vamos ver lá, ó. Então, cada gatinha com 2 colares e somando 2 mais 2 mais 2 mais 2 e mais 2, a gente vai encontrar 10. Muito bem, então 5 vezes o 2 é igual a 10. Respondendo ao nosso problema, nós temos, vamos lá, leia com a professora ali embaixo. São 10 os colares das gatas do foguete. Muito bem, então você já sabe resolver problemas usando tabuada. E ali, nesse que a professora colocou, foi da tabuada do 2, né? Mas se você trocar ali as gatas, o número de gatas, e trocar o número de colares, você vai poder fazer a mesma coisa. A ideia é igual, tá bom? Bem, veja quanta coisa a gente aprendeu na aula de hoje. E a tabuada é muito importante. Por que ela é importante? Porque a gente usa a tabuada para resolver problemas de multiplicação, não é verdade? Muito bem. Então vejam lá, a professora vai retomar lá o objetivo da nossa aula. Qual era o objetivo da nossa aula? Vamos ver? Compreender o conceito multiplicativo presente nas tabuadas por meio da construção da tabuada do 2.
A gente conseguiu fazer isso? Você conseguiu observar o conceito da tabuada na construção da tabuada do 2? Então você aprendeu e pode fazer qualquer uma delas. Lembrando que depois que a gente consegue compreender o conceito, a gente consegue memorizar, né? Fazendo treinamentos e treinamentos, a gente consegue memorizar a tabuada, ok? Então, a professora está terminando a nossa aula. Lá no site, vocês vão encontrar as tarefas para o primeiro, para o segundo, terceiro, quarto e quinto ano, referente a essa nossa aula. Lembre-se que a gente aprende a tabuada mesmo, como tabuada multiplicativa, a partir do segundo ano. Mas o primeiro ano também compreende, porque essa ideia de soma de parcelas iguais, o primeiro ano consegue fazer bonitinho. E o segundo, o terceiro vai aprendendo e o quarto e quinto vai revisando, né? Porque a tabuada a gente usa em todos os nossos anos escolares. E, na verdade, em toda a nossa vida, não é verdade? Por isso que ela precisa ser entendida e memorizada. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, a partir, né, de tudo que a gente viu aqui sobre tabuada. E se cuidem, fiquem em casa, façam as tarefas, não esqueça que depois você vai mandar lá para a professora quando você voltar, né, para a escola. E assim a gente vai aprendendo e ficando muito esperto, para quando a gente voltar a gente tiver, ó, 10, ok? Ó, um beijinho para vocês e até a próxima aula.